Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast LCcast. Hoje estamos aqui gravando na Pneu Show, um evento que está acontecendo em São Paulo e especialmente em cima da quinta roda de um truque da Translute, do grupo LC Logística. O tema hoje é bastante interessante. A gente vai estar falando das mulheres na liderança da logística e para que a gente possa fazer com que esse evento, essa troca, essa conversa seja uma conversa empolgante e rica, a gente conta com a participação da Noêmia aqui conosco. Seja bem-vinda, Noêmia. Obrigado, Cris. Eu sou Noêmia, trabalho já com logística há mais de 40 anos, que iniciei lá nos primórdios da logística em 1985. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, a Noêmia, né, Noêmia, você tem a graduação em administração de empresas. Sim. Pós-graduada em planejamento estratégico, sim. Ambos pela Unip. Uhum. E essa estrada, né, que percorreu algumas décadas dentro do segmento logístico. E aí, quando a gente, né, logístico e de pneus, sim, né, porque também traz uma especificidade diferente. Uhum. E para a gente, né, se aquecer e tornar esse momento um pouco mais, né, à vontade, eu sugiro que a gente comece com uma perguntinha para você, né? Na verdade, trazendo um pouquinho, né, dessa história, você atravessou, né, várias gerações. Né? Eu diria até que, não com muita frequência, mas você passou pelos baby boomers, pela geração X, pela geração Y e agora, né, pela geração Z, que é essa juventude que vai até 16 anos. Dentro desse ambiente, dentro dessa história, que te trouxe até aqui com sucesso, eu tenho curiosidade para entender, né, como foi essa experiência ao longo dessa jornada, né, as barreiras que você enfrentou, como você sobreviveu, não sobreviveu, né? Uhum. Como você atingiu o sucesso que hoje você, né, se encontra dentro desses 40 anos de gestão comercial, sendo uma mulher, sendo mãe também, né, da Maria, que é essa Shih Tzu que todo mundo conhece, que é sua super companheira. Compartilha com a gente como é que foi essa tua jornada. Cris, eu iniciei na logística, que na época nem tinha o termo logístico, porque nós estamos falando de 1985, onde trabalhar numa transportadora, o serviço era muito braçal, manual, muitos papéis, né? E a oportunidade que as mulheres tinham era na área administrativa, mas a área administrativa bem de base mesmo, que era, na época, era uma máquina de escrever, então, assim, todo o documento era datilografado. E aí, toda essa trajetória, a gente desempenhava com muito serviço manual, né? Tinha, lógico que nessa época, algumas mulheres, sim, dentro do escritório, mas na atividade técnica, ela era muito masculina. Então, pouquíssima ou nenhuma participação de mulheres na atividade técnica, que era muito mais atividade de coordenação, de gestão, né, das operações em si. O que acontece? No início dos anos 90, aí
quando realmente começou a surgir o termo logística e outras mulheres vieram trabalhar nas empresas, e eu vou falar muito da empresa de transporte, que é o meu habitual, é onde eu me formei, né? E dentro dessa empresa de transporte existia assim muito, o mercado era muito masculinizado, né? Então era praticamente de homens. E a gente iniciou na atividade administrativa, mas assim, sempre tem um interesse da gente querer aprender mais. E como aprender? Se a gente não dirigia, não ia para a estrada, com quem aprender? Os melhores professores que eu tive realmente foram as pessoas de chão de fábrica. Quem são essas pessoas? O motorista e o ajudante. Que eu chegava lá, conversava com eles, e era uma conversa muito franca, um papo aberto mesmo, no sentido assim, de querer ver como era a visão na estrada, e eles, por outro lado, só tinham a nossa visão que a gente estava atrás de uma mesa de escritório. Então você diria que o fato de você ter se colocado, né, próximo com as equipes, né, que operacionalizam a logística de fato te trouxe uma conexão e uma proximidade. Sim. Que permitiu essa credibilidade e te permitiu essa provocação de um engajamento diferenciado, Uhum. evitando aquele estereótipo de que mulher, para ter sucesso, precisaria agir como homem. É mais ou menos isso? Isso. O que acontece? Quando você tem o interesse de aprender, eles também têm o interesse de te ensinar, né? E que você tenha essa mesma visão. E essa visão da estrada é muito importante para nós, porque como é que eu dou um atendimento a um cliente que está me questionando se eu não tiver a visão estrada, não souber o que está acontecendo? E nós estamos falando de uma época inicial em que se roteirizava por mapas, né? A gente não tinha internet. O motorista ligava para nós por ficha de orelhão. Então ainda tinha que ter a oportunidade de encontrar um orelhão para ele fazer uma comunicação na empresa, né? E aí, o que acontece? Existia dos dois lados essa cumplicidade e a necessidade de que o seu serviço é importante, mas você precisa me passar informação, porque eu tenho um cliente que depende das suas informações. Porque ele tinha que saber quando chegar, a hora de chegar. Esse cliente tinha que se posicionar numa venda que ele precisava, se o produto ia chegar ou não. E nós estamos falando de um tempo que não existia rastreamento em veículos, era tudo muito manual. E isso foi engajando para que tanto eles tenham interesse de nos formar, assim como a gente mostrou para eles a importância do serviço deles e a importância que a gente tinha que passar essa atividade para os nossos clientes. Isso é lógico, depois começou a vir num outro tempo, né? Mais ou menos meados do ano 2000, tecnologias como rastreamento de veículo, e a loja já não tinha mais essa necessidade da ficha de orelhão, mas a comunicação, independente se ela é de uma ficha de orelhão, se ela hoje é de uma IA, ela sempre foi muito importante. Ela sempre foi essencial. E para que uma equipe possa proporcionar isso aos clientes, tem que ter esse engajamento dentro da empresa de todos os lados. Todos têm que conhecer qual é o seu papel. Legal. E qual é a importância do seu papel. Muito legal. E aí eu vou trazer também para mim, né? Você falou muito do início da sua carreira, trouxe também essa visão agora, né? Do início dos anos 2000. E a minha experiência na logística é uma experiência mais recente. Uhum. De fato, eu, né, estou como gerente de logísticas da América do Sul, da Michelin,
E a minha graduação, uma graduação só que formada em Química Industrial e uma pós-graduação em espiritualidade, carreira e sentido de vida, totalmente, né, amplo. Uhum. E na logística, especificamente como gestora e gerente de logística, eu tenho 4 anos de experiência dentro de uma história que era uma história tipicamente masculina, Masculino. dentro da gestão da logística na Michelin, Uhum. que é essa empresa, né, que tem um viés vanguardista em termos de contribuir com a equidade de gêneros, né? Isso faz parte de um dos valores da empresa dentro do programa de diversidade, equidade e inclusão. Uhum. E aí, quando você traz, né, essa aderência que entre você, né, a partir do movimento que você fez de sair do escritório e ir até o chão de fábrica, eu posso dizer que isso hoje é extremamente atual, Sim. né? Porque, de fato, eu diria que involuntariamente, essa foi uma estratégia que eu adotei dentro da minha tomada de posto há 4 anos atrás na logística da Michelin. Uhum. E aí, quando eu me deparei, né, sobre a importância, a relevância e a criticidade, né, dentro da atividade com relação ao impacto no negócio, e nunca tinha tido a experiência, de fato, de trabalhar com a logística, né, e sim com a visão de compras de logística, o que é totalmente diferente, Uhum. eu consegui esse apoio e esse acolhimento, né, quando, de fato, esse movimento de aproximação e de conexão com as equipes de base, seja com as equipes dos depósitos, seja com as transportadoras, para poder trazer. Eu sou gente como vocês. Como você. E esse aprendizado é muito importante, porque, na verdade, ele é a base, né? Ele é a base hoje para mim, que eu faço formação de tarifas, de preço. Se eu não tivesse tido toda essa vivência, não me dá a base do que compor nessa tarifa. Quais são os itens que pesa, quais são os itens importantes que a gente não pode deixar de computar para que tenha uma negociação justa com os nossos clientes, né? E essa questão da gente estar junto ao chão de fábrica, no seu caso, no meu caso, é muito, assim, é um aprendizado muito bom para nós, porque a gente está sempre aprendendo com as pessoas, né? Mesmo que sejam em atividades diferentes, elas sempre trazem coisas novas para nós agregar no nosso dia a dia. Sim. E essa visão nossa de como, no seu caso, como se expede uma carga e para nós, como a gente faz um projeto logístico, uma tarifação logística, até colocar a carga dentro do próprio veículo, estar lá no cliente, tem muitos itens que podem afetar, para bem ou para mal, né? Se a gente não tiver o conhecimento de todas essas essências, de repente a gente pode tarifar alguma coisa errada no sentido de dar um prejuízo para a empresa ou até a mais não conquistar um novo cliente, Sim. que é importante também. Perfeito. Né? E você trouxe assim uma questão muito interessante que é o fato de sermos indivíduos únicos, né? E o quanto isso o respeito à individualidade e a essência de cada um faz a gente gerar valor para a empresa. Isso conecta com a capacidade de inovar, porque, de fato, cada um tem as suas experiências de vida, cada um tem as suas formações acadêmicas, e o mais bacana disso tudo é quando a gente consegue capturar, escutar e, de forma a trabalhar a inteligência coletiva,
a gente pensar fora da caixa, né? O que, de fato, traz muito valor em termos de inovação e criatividade, porque a inovação, ela é proveniente, né, da capacidade de fazer diferente, né? A capacidade de fazer diferente depende da capacidade de colher ideias diferentes. Sim. E quanto mais rico for esse ambiente, de fato, é melhor para a empresa, seja porque cada um de nós se sente respeitado e parte do negócio, porque vê que, né, de fato, a gente contribui para o negócio, Sim. seja, sem dúvida alguma, para o resultado financeiro da empresa, porque uma empresa que tem pontos de vista diferentes e consegue orquestrar dentro desse ambiente diverso, consegue gerar um resultado. E consegue se conectar com as necessidades dos nossos clientes, que são clientes diversos. Então, de fato, esse gancho que você colocou é um gancho de muito valor dentro do que a gente traz no nosso dia a dia e o quanto que é relevante para a sustentabilidade e para o crescimento das nossas empresas, né? O que conversa muito com o ESG. Sim. E aí, vamos mudar assim, um pouquinho, né, a nossa prosa e vamos olhar assim, para o mercado, né? O mercado hoje, olhando assim de forma estatística, como é que é o mercado? Bom, o mercado, ele ainda é um mercado com uma baixa representatividade das mulheres na supply chain. Né? Olhando assim, né, o quanto que as mulheres representam na supply chain, a gente tem uma visão de 40%. Isso aí é o que o mercado nos traz de informação. Mas quando a gente resolve, né, olhar um pouquinho mais dentro do que é esses 40%, se a gente for dar, né, um mergulho, fizer um mergulho dentro da supply chain e reduzir o perímetro para a logística, seja transporte e armazenagem, a gente vê que os números assim despencam. A gente fala aí num percentual de 20% a 24%. E mulheres na alta liderança no Brasil menor do que 10%. Né? E aí, trazendo para um pouco do meu mundo, eu diria que, né, dentro do meu universo de equipe, onde eu tenho uma equipe de 124 pessoas. Dessas 124 pessoas, eu tenho 38 mulheres. E dessas 38 mulheres, apenas 3 mulheres, incluindo eu, né, me incluindo, ocupam postos de liderança. Então, a gente vê aí um percentual de 8% apenas, né, de mulheres da minha equipe em postos de liderança. E dentro de uma representatividade na equipe como um todo, a gente fala aí de um número interessante, um número de 30%. Por exemplo, a Michelin, ela tem como uma ambição para 2030 atingir 35% de mulheres na alta liderança. E aí, né, trazendo esse olhar, né, do nosso mundo, onde a gente, né, caminha para um engajamento e para um encorajamento, né, das mulheres realmente tomarem posse e terem coragem, né, de seguirem com as suas carreiras. Eu queria ter uma visão sua, né, do que você entende que como nós poderíamos, né, alavancar, né, esse aumento, esse incremento nessa representatividade das mulheres nesse mundo de logística de pneus. Sim. Bom, como você disse, são pouquíssimas mesmo. Dentro da empresa onde eu trabalho hoje, que é a Translute, esse número também é muito pequeno dentro da nossa empresa. Ele não chega
assim, 10% do todo. Nós temos um corpo lá administrativo grande de mulheres, mas como gestão são poucas. O que eu acho que é uma pena porque é totalmente possível. Eu acho que, de repente, falta para as mulheres aquele engajamento de querer chegar lá, mas, assim, ao mesmo tempo, nós temos oportunidades de networks, assim, muito grandes, com associações e outros temas. E hoje a gente tem um mercado onde a gente pode estar presente, fomegando o assunto, falando de logística com outras mulheres, muito maior, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que mesmo na área da logística, as mulheres chegam e chegam bem até a coordenação. Quando chega para a gerência, ainda é um mundo com poucas oportunidades. Tá certo que é um número mais restrito, né? Sim. Ainda é um número que detém mais a parte masculina, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem essa missão Isso aí. de levar essa informação à frente e por que não? Por que não a gente engajar outras mulheres com os nossos exemplos, com as nossas dinâmicas que tivemos até agora? Porque, na realidade, a logística não é mais aquela logística lá de trás que é força. Ela hoje é muito mais estratégica. Hoje, ela é muito mais representada, ou assim, de repente, é muito mais próxima de uma liderança feminina, porque você tem a estratégica, você tem a questão da resiliência, você tem a questão do autocontrole, de ser mais ponderada, né? E tem essa sutileza. E toda a logística hoje, ela nasce de um planejamento perfeitamente que pode ser por mulheres, não tão como antigamente de homens. E hoje a gente tem uma gama de informações para quem quer absorver informações muito maior. Então, assim, a oportunidade de você se engajar, de você buscar autoconhecimento, de você procurar ter essa vivência pessoal, que é formidável, porque eu falo por tanto tempo de trabalhar na logística. É muito dinâmico. É muito dinâmico e é muito, assim, criativo. Porque todos os dias, todo momento, a gente tem que buscar soluções. Soluções para aquilo que foi planejado e, na hora da execução, aconteceu diferente. Então, essa dinâmica, essa coisa da agilidade, ela é muito boa de se trabalhar, sabe? É onde te deixa mais forte mesmo, no sentido assim de, opa, ontem eu tive essa solução, mas hoje já tenho outra, entendeu? E na verdade, assim, a formação de outras parceiras. Eu acho que é muito importante nós que estamos numa linha de gestão ter esse olhar para que a gente tenha esse acolhimento com outras mulheres, né? Nessa questão da vida pessoal, dessa questão do entendimento, sabe, do momento dela, do que ela está buscando e até assim de ajudá-la a reconhecer que ela tem essa capacidade. Sim. Se ela quiser buscar, ela vai e tem essa capacidade. Não precisa ser mais hoje uma gestão masculina. Hoje ela pode ser tranquilamente uma gestão feminina, até porque ela é muito mais estratégica, muito mais planejada. É isso que eu penso. E na verdade eu vejo que, tirando nessa questão, né, do gênero, da mulher, do homem, né, eu vejo que o mais importante disso tudo é a nossa forma de gerir, né? Independente seja homem, mulher, hoje cada vez mais dar sentido é fundamental. Uhum. Né? O promover
o empoderamento, seja do homem, seja da mulher, seja do jovem, seja daqueles que têm a maior experiência. Então, essa troca, ela é fundamental, né? E cada vez mais esse cuidar, ele é mais relevante e a gestão, ela precisa ter esse olhar atento. E mais necessário. Isso, e assim, naturalmente, assim, até se a gente for extrapolar um pouquinho, né, a história da humanidade, né, e aí isso é a história da humanidade, né, as mulheres, elas ficavam em casa, né, porque os homens, eles iam à caça para trazer o alimento, e as mulheres, elas ficavam em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos. E isso, inevitavelmente, acaba trazendo uma maior facilidade, né? Porque não é que é genético, mas é pela criação, por como fomos nos moldando ao longo, né, de milênios, né? Essa capacidade de escuta e amabilidade, que não quer dizer que não seja assertiva, sim, né? Mas essa amabilidade, ela é fundamental para que a gente consiga engajar as pessoas. E isso é até vamos dizer assim, né? Um despertar até para a gestão, né? De liderança, que não são de mulheres, né? Dos homens, para moldar e trazer, né? Esse maior cuidado no dia a dia, dentro do trato, né? Porque o sucesso não é bater na mesa. Pelo contrário. Né? O sucesso de uma gestão é engajar, é inspirar, é escutar, é dar sentido, é fazer pertencimento e ter esse alinhamento dentro dessa colaboração interna na equipe e com os nossos parceiros, né? Sim, e na nossa vida a gente também tem que ter um olhar atento, porque às vezes a gente nem se descobre, você nem sabe o seu potencial. E surge uma pessoa que acredita em você, entendeu? Então, assim, quando eu comecei lá atrás, que eu era só uma menina, criada por uma mãe que nasceu em 1916, que criou uma menina para casar e ter filhos, né? Essa era a minha condição natural do segmento da vida, né? Só que, ao mesmo tempo, eu fui para o mercado de trabalho achando que já estava acima daquilo que tinha sido proposto inicialmente, né? Aquele contexto que você falou da família, quando a gente realmente, mulheres quase não se trabalhavam, eram mães, esposas. E aí você vai para o mercado de trabalho e encontra uma pessoa que te dá oportunidade. Eu tive essa oportunidade dentro da Translute com o seu Luiz. O seu Luiz muito de pouco tempo de empresa, que hoje eu tenho 37 anos dentro da Translute, mas com muito pouco tempo ele enxergou um potencial que acho que nem eu tinha enxergado. E ele começou a alavancar e assim, a instigar em mim que eu corresse atrás de soluções, que eu corresse atrás, né, das alternativas para o atendimento de excelência para o nosso cliente. Inicialmente foi muito isso. Tínhamos que atender o cliente com excelência. E como fazer? Descobrimos no dia a dia, no meio do caminho. A gente vai sempre descobrindo, né? As solicitações vêm, as ocorrências vêm, os problemas vêm e a gente descobre como fazer. E quando você tem uma pessoa que tem uma parceria, que acredita em você e te dá esse engajamento, você se descobre muito maior do que você era inicialmente. Não que não tivesse sua importância, mas talvez você não conhecia o seu próprio potencial. Verdade. E
quantas mulheres tem ao nosso redor que a gente não está prestando atenção? Entendeu? Então, assim, com o dia a dia, né? Porque você chega na empresa, tem tantas atividades, tem tantas coisas ali para serem executadas, que às vezes a gente não presta atenção. E será que não é o momento de respirar? Muito legal. Prestar atenção? Não, você falou uma... É engraçado, né? Como a gente vê que tem pontos de convergência, né? Na sua trajetória e na minha também. Na verdade, né? Eu entrei na logística, eu também não imaginava que eu conseguiria ser, né, gerente de operações logísticas da Michelin na América do Sul. Né? Eu trabalhava em compras e dentro de um universo muito menor, né? A minha equipe era uma equipe de 7 pessoas, cuidando, né, de compras de uma forma ampla, cuidando de logística, né, na ocasião, que minha história na logística nasceu lá atrás, quando eu, né, porque eu sou química, e aí quando eu me deparei com uma necessidade de me readaptar, quando eu voltei de licença maternidade, e isso também é importante a gente falar, porque né, a gente está falando aqui, né, para as mulheres também, porque os homens também, né, devem se interessar por esse assunto, que é um assunto que faz parte do dia a dia, né? E esse suporte, ele veio e melhorou muito para as mulheres, né? E a gente precisa falar sobre isso. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, aquele posto que eu trabalhava, ele não ia mais existir. Imagina, né? Depois de uma licença maternidade, você voltar e você ver que aquele teu posto ia acabar. Olha a então, insegurança. Eu precisei me reinventar. Olha a insegurança e você renascer da sua insegurança. E aí, dentro de um viés, de uma formação acadêmica muito técnica, né, química, industrial, eu precisei me reinventar e me lançar no mundo, na própria empresa. Na ocasião, já existia um processo de job posting, né, um recrutamento aberto. E aí, dentro dessa oportunidade, eu acabei ingressando no mundo de compras e compras de logística. E assim, eu vou te dizer que lá atrás... Desafio enorme. Dentro assim, do meu primeiro mês, eu falei, gente, eu não vou ter condição de... Eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir dar vazão, porque Como analisar? É muito complexo. E aí a gente vai criando e tendo os nossos anjos da guarda ao longo da nossa trajetória. E eu tive alguns na minha vida, alguns. E na Michelin, né, trazendo para a experiência atual, quando eu, né, estava em compras, eu não tinha uma intenção, dentro de um plano de carreira, assumir a posição que eu estou hoje. E olha que interessante. A gente não tinha essa visibilidade, né? Não. E aí, um colega meu, que era o meu antecessor na logística, ele um dia veio me perguntar se eu teria interesse em assumir a posição, né, que é essa posição atual. Eu falei, nossa, mas eu não tenho capacidade para... Juro, eu falei isso. Eu falei, eu não tenho capacidade... Você acha que eu tenho capacidade para poder assumir uma operação dentro de uma liderança bem complexa, porque a gente fala aí, né, de depósitos no Brasil, né, depósitos dentro de unidades fabris da Michelin em Manaus. Na ocasião, tinha em São Paulo, em Itatiaia, em Campo Grande, depósitos externos, porque a gente tem também, né, alguns contratos de armazenagem externa. Fazendo gestão de um tema de alto impacto para o negócio, porque lida diretamente com o cliente, com o faturamento da empresa,
né, com o nosso grande valor, que é o cliente, né? Direto em vendas. Total, impacto direto em vendas, nos resultados financeiros da empresa. E aí eu falei, cara, mas será que dá? Eu falei, Cris, claro que dá. Eu falei, então se você, olha só. Eu falei, se você acha, reconhece meu potencial, que dá para mim, eu tenho interesse sim. E aí foi um despertar de uma pessoa externa que me trouxe, né, onde eu estou hoje, é claro, né, com todo o esforço, todo o trabalho, com o apoio da liderança e com o nosso protagonismo também, mas como isso é interessante, né? E às vezes a gente vê que, de uma maneira geral, muitas mulheres passam por isso, né? Sim, sim. Mas você sabe assim que você poderia não ter aceito, poderia ter se acovardado e não ter aceito. Mas o que você se dispôs a aprender, algo que você não conhecia, e trabalhar. E trabalhar muito. E ir para o chão de fábrica, como a gente fala, e estar lá no meio do pessoal, enfrentar algumas crises, que eu sei que você enfrentou. Né? Nossa, no primeiro ano foram crises bravas, mas que ao mesmo tempo, quando você precisou de suporte, de ajuda, todos estavam ao seu redor. Até os seus fornecedores. Totalmente. Totalmente, não é? Totalmente. E eu acho, Cris, que isso é muito da característica de cada um. Então, assim, eu também tive momentos na empresa, e eu estou falando já do Translute, numa época que a gente estava saindo ali finalzinho do governo militar, com inflação altíssimas. Peguei crises ali muito difíceis para uma empresa levar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, todo mundo engajado, todo mundo assim disposto a estar ali trabalhando e levando aquela atividade com muito amor e carinho. Muita consciência do que estava fazendo, muito aprendizado, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, com uma equipe unida. Equipe unida, que eu acho que isso é importante até hoje. No sentido assim, sozinho não somos ninguém. Por mais capacidade que nós tenhamos, por mais conhecimento técnico que tenhamos. Mas assim, sozinho fazemos mais nada. Então, nós precisamos de outras pessoas hoje. E hoje, o nosso mundo no dia a dia é bem mesclado entre homens e mulheres, e nós temos o respeito também dos homens que estão abaixo de nós. Olhar para a nossa trajetória, para a nossa história e falar assim, puxa, elas venceram, mas elas sabem como fazer, porque elas colocaram a mão no início lá e foram fazer. Não porque simplesmente estudaram uma vida acadêmica. Entendeu? É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista, uma conquista de respeito, pelo exemplo. Então, eu acho assim, volto a dizer, a gente não faz nada sozinha. Hoje, apesar de ter muitas mulheres ao nosso lado, mas tem muitos homens também que nos suportam, que nos dão ajuda, que continuam, alguns a níveis acima nos ajudando, outros a nível abaixo nos respeitando, entendeu? E muito importante isso no dia a dia. Você vê que as nossas trajetórias são bem parecidas mesmo, apesar de épocas diferentes. É verdade. Mas você vê também que eu observo é que a logística mudou muito. Sim. Ela se adaptou a esse mundo novo. E hoje ela é muito mais estratégica do que força. Hoje ela é muito mais digital do que papel, sabe? E aí teve toda essa trajetória de aprendizado para nós. Sim. Isso foi muito importante, a gente passar por todas as nossas fases. Com certeza. Que é quem diz quem somos hoje. Com certeza, né? Com certeza. Nós fomos
resultado de todas as nossas experiências, né? E aí dentro, e todas as experiências, a gente fala de todas as experiências, Sim, as experiências profissionais e as experiências pessoais. E dentro desse mundo, né, que a gente vive hoje, que é um mundo extremamente desafiador, a gente fala de um mundo complexo, um mundo ansioso, um mundo incerto, um mundo que tem trazido desafios dentro desse... o século XXI, ele é um século totalmente diferente quando a gente também olha para a história da humanidade. Porque a transformação digital, ela trouxe uma aceleração para todos os métiers e para as nossas vidas também, muito intensa. Esse mercado globalizado, ele traz essa complexidade que a gente nunca antes viveu dentro da história. E a logística, ela vem ganhando um espaço altamente importante dentro da estratégia de criação de valor para as empresas, né? Eu diria que hoje a logística, ela é um grande diferenciador e um grande habilitador de negócios, né? Porque, afinal de contas, as exigências dos nossos clientes, elas são cada vez maiores. Diferentes, e a gente precisa se adaptar para que a gente consiga nos manter totalmente sustentáveis, né? Dentro daquela abordagem ampla da sustentabilidade, né? Que é aquele equilíbrio de pessoas, planeta e performance econômica. E aí, dentro desse contexto, né? Desse mundo contemporâneo, desses desafios climáticos, né? Dentro desses cenários geopolíticos, sociais e econômicos que nos trazem uma falta de previsibilidade do que vai ser hoje, daqui a pouco, né? Eu não diria nem que é amanhã, mas assim, daqui a pouco, o que vai acontecer, né? Você vê que a gente, como mulher, tem alguma vantagem para saber lidar com essa situação? Tem alguma vantagem competitiva dentro dessa capacidade de lidar com esses imprevistos? Olha, como mulher, eu acho que eu exercitei muito isso dentro da minha trajetória, que é essa questão de ter uma gestão mais emocional, mais controlada, sabe assim? Essa capacidade da gente ponderar, respirar e falar, não, agora eu atuo dessa maneira, agora eu engajo aqui, agora eu resolvo isso dessa forma. Então, esse equilíbrio emocional, eu acho que nas mulheres tem uma vantagem. Tem uma vantagem no sentido que eu pego o telefone, pego um cliente que está com um problema, que ele está nervoso, eu, assim, como mulher, eu tive muita experiência de acalmá-lo, de ponderá-lo, de fazer pensar, de fazer parar e respirar e falar, peraí, tem um problema aqui, vamos resolver junto? Quais são os nossos caminhos agora para a gente resolver? Nos restou o quê para resolver? Tem alternativas, a A, B, a C e a D, por onde nós vamos? E ter essa capacidade de ter um autocontrole, mesmo num ambiente desfavorável, de colocar realmente, novamente, aquele trem no trilho. No eixo, isso no eixo, entendeu? Então, assim, não perder o foco. Existem problemas na logística todos os dias,
todos os dias a gente planeja e muitas vezes acontece diferente no dia a dia. Isso vai transformando, mas você tem que ter uma capacidade assim de absorver e ponderar e pensar. Ok, deu errado aqui, eu tenho essas opções. Quais são as melhores opções para nós seguir? Entendeu? E compartilhar isso com o cliente. Eu sou totalmente favorável quando a coisa desandou, pegar a mão no telefone e falar assim, tô com um problema aqui. Esse daqui eu tenho alternativas para resolver. O que é melhor para você? O que é melhor o que vai ser melhor para o seu cliente final? Como nós vamos resolver isso? Vamos engajá-lo também, trazer para essa conversa e todos estarem no mesmo assunto e todos reprocessarem, fazer um realinhamento, entendeu, daquilo ali, porque eu acho que é importante trazer essa credibilidade e mesmo essa credibilidade no momento de crise é o que nos dá essa confiança, é o que nos dá a credibilidade. E aí você falando, aí a gente, né, trazendo essa questão da crise e essas inúmeras crises que nós da logística, né, e aí olhando para o transporte, especificamente, nós estamos enfrentando, né, nesse ano, com o conflito Estados Unidos e Irã, né, com o disparar do valor do petróleo, que trouxe, né, um impacto inevitável dentro dos valores, né, do preço do diesel, ameaça de greve, toda essa dificuldade que a gente vem, né, enfrentando e dentro dessa conexão global que, né, na verdade o conflito foi lá, sim, mas impactando mas afeta todos. Então, assim, dentro desse ambiente, né, como você consegue relaxar e buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio para que, de uma maneira mais serena possível, você consiga, junto com as equipes, junto com os seus clientes, consiga vencer esse desafio. Você tem alguma, assim, quais são os seus artifícios para poder tentar buscar essa serenidade? Bom, eu acho que mais do que nunca hoje, e eu diria principalmente aos jovens, porque eu acho que a gente chega num momento da vida que a gente já percebe isso naturalmente. Mas não se culpe. Não se culpe tanto. A gente tem uma carga enorme de informações e eu não dou conta de tudo. Eu tenho que dar conta daquilo que realmente eu preciso dar, entendeu? E nem sempre é tudo que eu preciso saber, e nem sempre é tudo que eu preciso atuar. Então, eu tenho que selecionar a informação que eu busco, a informação que chega até mim, eu tenho que selecionar o que fazer, e se eu não posso atuar, ela não me pertence. Então, eu acho que a gente tem uma carga enorme de informação que a gente tem que saber depurar. A gente não pode sofrer porque eu não tenho competência para resolver tudo. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter sanidade mental buscando o que você gosta de fazer. Se você gosta de estar com o seu pet, é com o seu pet que você vai estar. Se você gosta e tem a oportunidade de viajar, você vai viajar. Se você gosta de estar dentro de um templo, de uma religião, de qualquer que seja a religião, se isso te faz bem, é isso que você tem que buscar. Se você gosta de estar com a sua família, com seus amigos, falando nada, dando risada de bobeira, é isso que você tem que trazer cada vez mais para a sua vida. Você tem que estar com pessoas que te façam rir de bobeira. Sabe? A gente tem que ter nossa seriedade no meu momento de trabalho e ali eu tenho os meus compromissos e a minha postura,
de no momento de crise eu ter que compartilhar com o cliente um problema difícil e falar para ele que a gente tem que buscar uma solução junto. Só que assim, externo dali, eu não posso mais levar aquele problema para casa. Eu tenho que estar resolvido com ele ali. E muitas vezes em compartilha, assim, compartilhando com o cliente mesmo, a solução a quatro mãos. Exatamente. Porque nem sempre é só um problema nosso. E nós aqui, eu estou vendo só o meu lado, eu não estou vendo o lado do cliente para oferecer a ele a melhor solução. Eu tenho que dividir com ele quais são as possibilidades e ele julgar, e ele achar, e ele tomar a decisão de qual é a melhor solução para ele. Então, eu acho que isso é no campo profissional. A gente tem que ter esse bate-papo. No campo pessoal, esteja rodeado de quem faz bem. É isso aí. De quem faça você rir. De quem faça você comer sem culpa. Família é um ótimo momento para a gente sentar numa mesa e comer tudo que a gente quer, porque tem aquele resgate de criança, sabe aquela coisa assim? Tem memória afetiva. Memória afetiva, exatamente. Eu tenho muito isso com a minha família. Muitos já não estão mais aqui, mas quando a gente reúne, eles chegam junto. Porque os nomes deles nunca deixam de ser falados. As histórias nunca deixam de vir à nossa mente. Como era aquilo, como era isso, entendeu? E isso te dá uma energia, né? Eu, particularmente, eu gosto de viagens e de show e de família e amigos. Então, essas quatro conexões me fazem muito bem. E eu não preciso mais do que isso. Porque, gente, para viver é simples. A gente não complica. É verdade. A gente está complicando demais a nossa vida, sabe? Então, a partir de uma certa idade, eu brinco que eu falo assim, parei de mentir. Mas não é porque eu era uma mentirosa. É que eu sou eu. Então, assim, eu não sinto mais a necessidade de justificar algo que eu não queira para a sociedade. Então, se eu não estou afim, eu não estou afim. Beleza, obrigado, valeu. Vai ficar para a próxima. Legal. Lá, tal. Entendeu? Mas eu acho que... E a gente não está falando de dinheiro. A lógica que uma viagem tem um custo financeiro, mas estar com família, estar com amigos, estar em volta de uma mesa com uma comida gostosa, essa coisa afetiva, você não está falando de dinheiro. Você está falando de rotina do dia a dia. Contemplar uma religião, entendeu? Fazer um exercício físico, uma yoga, respirar melhor. Você não está falando tanto de dinheiro. Está dentro das nossas possibilidades. Legal. Entendeu? Então, é isso que eu acho que nos conecta a pessoas e dá um alívio na carga assim, mental, para que quando chega segunda-feira a gente esteja posta para o que vir, o que deve, né? O que tenha que vir pela frente, a gente com criatividade e muita responsabilidade, a gente vai levando, a gente vai executando. Você comentou um ponto super importante, né, que é a vulnerabilidade, né, e o autoconhecimento. O autoconhecimento. Né, que é uma jornada. Uhum. Ninguém, né, a gente vai se descobrindo. Não é fácil. E a vulnerabilidade sendo crucial, porque, de fato, não somos perfeitos. Uhum. Não vamos morrer perfeitos. Uhum. Mas queremos acertar. Sim. Então, a intenção, né, ela é muito importante dentro da nossa trajetória. E essa questão de que se erramos, erramos. Uhum. E vamos corrigir rota. Sim. E vamos aprender. E vamos estar dispostos a trabalhar juntos, porque nós não sabemos e não temos pretensão de saber tudo. Uhum. Uhum. Então, são elementos muito ricos que muitas das vezes a gente se pega aprisionados. Sim. Uhum. E é importante a gente se despir
né, dentro de se despir mesmo, dessas Se você é armaduras vulnerável, que a gente se coloca, e não é que os outros se colocam na gente, a gente mesmo a gente se autocoloca, se né? autocoloca, se autoculpa, Exatamente. se automutila Exatamente. em nome de algo que é justificado pelos outros, não para nós. E às vezes nem os outros, né? Então, às vezes, são expectativas que nós mesmos geramos. A expectativa dos outros, não sei porquê também, né? Mas assim. Mas é importante a gente, sem dúvida, o autoconhecimento, a gente entender, né, que ele é um processo, que ele demanda uma intenção de crescimento, uma intenção, né, de querer fazer o certo para que o bem-estar meu e de todos aqueles que estão comigo dentro dessa jornada seja atingido, né? Então, e para isso, para a gente ter saúde mental, é fundamental a gente ter esse nosso tempo, né? Dentro do que você comentou, que é o que você se encontra como Noêmia. Noêmia sendo Noêmia. É o tempo de zerar, se reconectar e voltar. Muito legal. E eu acho assim, eu posso falar tranquilamente que eu não escondo isso, eu estou quase com 64 anos. O que você precisa para envelhecer bem? Então você começa a olhar para você, aquilo que me faz bem, aquilo que não faz bem, sem neura, sabe? Não é para ser... se martirizar, se culpar, entendeu? Mas envelheça bem, com a cabeça bem, com o corpo bem, entendeu? Então, algumas coisinhas que a gente sabe que a gente come errado, comeu a vida inteira, corrige, entendeu? Mas assim, sem sofrimento também, porque se é para sofrer, não corrija. Tenha compaixão consigo, né? Tenha compaixão consigo para que você envelheça bem. Isso aí. Sabe, envelhecer bem de cabeça, de corpo, de mente. Eu acho que isso é extremamente importante. Até porque agora a gente está chegando... A minha família... Olha só, ela já chega... Não, na minha família já chega nos 80, 90, eu não sei onde que eu vou chegar. Não importa. Mas eu já estou corrigindo minha rota. Já estou corrigindo minha rota. Isso, né? Quem sabe eu dobro ou 100. Quem sabe eu ultrapasso, né? É isso aí. E aí a gente vai chegando ao final do nosso 4º episódio do podcast, né? Com esse papo super gostoso. Muito gostoso. Agradecer a você por ter, né, ficado super à vontade, compartilhando a sua intimidade, a sua experiência, que é uma experiência que a gente precisa ter orgulho por tudo que foi conquistado, né, com tanta dedicação, com humildade, com vontade. Então, eu queria agradecer a você. Agradecer também, né, ao espaço que o Grupo LC nos trouxe, de falar um pouquinho sobre as mulheres, sobre os desafios, né, da gestão, da carreira, do dia a dia, dentro, né, do segmento de pneus, né, logística de pneus. E aí, para finalizar, se você tivesse que dar um conselho, né, para as mulheres, e aí eu não estou dizendo que é para as mulheres jovens, eu estou dizendo para as mulheres apaixonadas pela logística, né? Dentro desse conselho, em poucas palavras, né, o que você daria, né, de mensagem? Eu acho que é mais uma mensagem, não um conselho, mas eu acho assim, acredite no seu potencial. Vá buscar aquilo que talvez você nem saiba, mas acredite no seu potencial, que você consegue ir muito longe, entendeu? Você consegue conquistar, você consegue ter esse autocontrole da sua vida,
sabe? Essa confiança da sua vida e fazer a gestão da sua própria vida, se conhecendo. Busque o autoconhecimento e o conhecimento também. Nas mulheres da logística, busque mais conhecimento. E apoio, sabe? né? E apoio. E assim, não tenha vergonha de perguntar. Vá lá na parte técnica masculina e peça ajuda. Sabe? Eu acho que é tão importante a gente aprender todos os dias, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe demais. Eu não sei demais, não sei tudo e quero continuar aprendendo. Eu quero continuar aprendendo muito, mas eu também quero continuar, na verdade, continuar não. Eu quero aprender a engajar as próximas mulheres. E não só as mulheres, mas assim, talvez a gente foque num nicho, vamos engajar mais mulheres, entendeu? Vamos sair com que ela, faça com que ela saia do comodismo e se enxergue no potencial que elas têm. Porque a gente já viu que a logística mudou, ela é muito mais estratégica e está muito mais linear. A gente se libertar desses vieses inconscientes e entender que só depende, só não, né? Depende de nós. Depende de cada um de nós. Depende dessa vontade e dessa coragem de seguir firme dentro do propósito para deixar um legado de inspiração, né, e de valores, né, dentro da nossa vida. Sim, com certeza. Muito obrigada, Noêmia. Eu que agradeço, agradeço demais esse nosso bate-papo. A gente já se conhece há algum tempo. É verdade. E a gente sabe da história de admiração de uma e de outra. E eu te admiro demais. Você sabe disso. Você sabe que é genuíno. E vou deixar aqui para você, em nome do Grupo LC, que o Grupo LC agradece a sua contribuição. Presentinho só um mimo. Só para a gente estreitar cada vez mais essa nossa conversa, cada vez mais esse nosso bate-papo e vamos ver. Idealizar novos projetos, né? Com certeza absoluta. Isso aí. Eu acho que a gente tem muito know-how para agora repassar conhecimento, né? Excelente. Então, tá bom. Super obrigada. Obrigado, Noêmia. Cris. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Pela confiança de estar aqui, né? Cris, você sabe como a gente te admira. Super aberto. Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada. Vamos sim. Obrigada.